No vídeo de hoje, eu vou te mostrar como você vai sair do absolutamente do zero para a escolha do seu tema. Então, se você deseja escrever um projeto para mestrado, doutorado ou até mesmo escrever um artigo, você precisa de uma ideia. E essa ideia ela precisa vir de materiais científicos. Então, digamos, você gosta da temática envolvendo saúde prisional e doenças crônicas. Então, você já leu algo, você até já pesquisou no seu TCC, ou é algo que você começou a trabalhar, seja por uma pesquisa, seja dentro de um grupo de pesquisa, seja até mesmo porque você tem afinidade. Então, a afinidade vem de N motivos. Digamos, eu quero estudar sobre isso e eu quero elaborar um projeto nessa temática. Então, a primeira coisa que você deve fazer é ir para a literatura. Mas muito de nós não temos essa habilidade com pesquisa. Nós não fomos ensinados na faculdade a buscar em bases de dados, a conhecer descritores, e é isso que eu vou mostrar nesse vídeo. Então, se você quer sair do absoluto zero para escrever um projeto, você tem que começar com leituras. Fica aqui, já deixa seu joinha nesse vídeo, porque eu vou lançar uma sequência de vídeos como este. Então, vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer. Se você é da área da saúde, você precisa conhecer os descritores em ciências da saúde. Se você não é da área da saúde, você vai seguir a parte 2 desse vídeo. Então, a parte 1 é desejo e tenho interesse por uma temática. A minha temática de interesse é envolvendo doenças crônicas e saúde prisional. Então, eu preciso vir aqui no Descritores de Ciências da Saúde e buscar palavras como essa. Mas se você não faz ideia de que palavras usar e você não faz ideia de que tema utilizar, eu vou te mostrar também. Então, vamos começar pelo princípio que você tem uma ideia e essa é a ideia. Estou te exemplificando com saúde prisional e doenças crônicas. Então, eu vou vir aqui no Desk, no DECS, que é Dicionário dos Descritores em Ciências da Saúde, e vou digitar, por exemplo, saúde prisional. Não tem essa palavra. Então, como não tem essa palavra, e isso já serve de exemplo pra gente, eu vou vir numa inteligência, num site de inteligência artificial chamado Connect Papers. O Connect Papers, ele te dá uma rede de artigos sobre essa temática que você tem interesse. Então, eu vou jogar aqui saúde prisional nesse espaço que tem para buscar. E ele vai me dar todos os estudos que têm relação com essa palavra. E aí eu vou lendo títulos e resumos para que algum desses, se fizer sentido para mim, eu vou abrir. Então, educação e saúde como ferramenta da política pública na saúde prisional me interessa? Como é que eu sei que um estudo me interessa? Se esse estudo ele for dos últimos 5 anos, gente, estudos novos, recentes, eles são super recomendados. E se for um artigo, é importante que para a escrita de qualquer trabalho você use artigos científicos, tá? Evita usar resumos, editoriais, TCCs, dissertações. Então ele me deu aqui, ó, eu cliquei no primeiro que eu tive interesse e ele me deu uma rede, completamente uma rede de estudos sobre essa temática. Aqui na lateral ela me dá o estudo e onde eu posso encontrá-lo. Posso encontrá-lo aqui no Google acadêmico e aí eu consigo abrir esse estudo. Eu vou abrir o PDF desse estudo. Para quê? Para que eu veja quais outras palavras ou descritores, a gente chama de palavras-chave no artigo, mas normalmente as revistas elas pedem que as palavras utilizadas no envio do estudo, do artigo para publicação, sejam descritores. Normalmente, se esse estudo for da área da saúde, esses descritores vão estar cadastrados no Dicionário de Ciências da Saúde, né? Nos descritores em Ciências da Saúde.
Então, vejamos, eu comecei com saúde prisional, que era o meu interesse, e esse estudo já me trouxe aqui outras palavras. Então, saúde prisional, mesmo não estando aqui, é utilizado como palavra-chave, então eu posso continuar utilizando sistema prisional, e aí você pode ir pegando essas palavras e checando se elas existem aqui dentro. Por que, Érica, é importante eu checar se elas existem? Porque os estudos, como eu falei, eles recomendam que a publicação de um artigo tenha, sim, descritores cadastrados nessa base, né? Nesse dicionário. Então, é importante que eu use sempre ou o termo cadastrado, que é o descritor propriamente dito, ou os alternativos, porque às vezes você pode sim utilizar um alternativo, tá? Então, quando eu faço esse levantamento de vários estudos, e aí você pode começar aqui pelo Connect Papers, porque você não precisa ter propriamente as palavras-chave, os descritores, para jogar eles nas bases. Então, eu sempre recomendo que entra no Connect Papers, joga um termo que você acredita que faz sentido em cima da temática. Então, eu estou trabalhando doenças crônicas, saúde prisional. Então, saúde prisional é um termo interessante. Além dele, qual outro que eu poderia aproveitar aqui? Sistema prisional, política de saúde pública. E assim eu vou separando essas palavras, guardando elas. Eu posso abrir aqui um bloco de notas. Posso abrir aqui um bloco de notas e eu vou registrando essas palavras para que eu use na minha busca nas bases de dados para baixar os estudos. Érica, eu posso utilizar esses estudos que eu baixar no Connect Papers? Claro que você pode. Se esse estudo for um artigo, se esse artigo for recente, como esse aqui é de 2024, eu vou salvar esse arquivo, vou guardar ele numa pastinha aqui dentro do meu computador e vou utilizar ele. Inclusive, o próximo vídeo desse canal vai ser justamente utilizando esses artigos que você baixou nesse vídeo, você aprendeu a encontrar nesse vídeo, para que como é que você vai ler ele, como é que você vai fichar ele usando a inteligência artificial. Então eu vou te mostrar na próxima sequência desses vídeos como você usa esses artigos para fazer um fichamento e como esse fichamento vai dar origem à sua primeira escrita. Porque escrever exige sim coleta de estudos, baixar estudos, salvar esses estudos, ler esses estudos, para que você possa escrever o seu trabalho, seja ele qual for. Então, continuando aqui, nós temos, vejamos, eu tenho outros trabalhos que eu posso também ir analisando. Quando você clica nesse trabalho, ele te dá uma rede, como eu estava falando. Então, você vai ver aqui, ó, você vai vendo uma rede de estudos que tem relação com esse. Aí você vai preferir sempre os estudos mais recentes, tá? Vou voltar aqui. Eu posso também, não foi uma atividade prevista aqui, mas eu vou mostrar para vocês como ficaria ainda mais específico. Então, saúde prisional, sempre que o termo for uma palavra composta, você coloca entre aspas, tá? Para ficar que o termo apareça bem específico em qualquer base que você for utilizar, inclusive na Connect Papers. Eu uso o operador booleano. O operador booleano é uma forma de você unir palavras, unir descritores e você ter mais especificidade na hora da busca. Então, eu vou juntar aqui sistema prisional com saúde prisional. E como eu tô falando de doenças crônicas, eu vou utilizar também doenças crônicas. Aí eu vou ver se se essa palavra doenças crônicas, elas existe. Ai, errei, gente. Crônicas. Olha, existe doença crônica, é um termo cadastrado, tem alguns alternativos, então vou copiar esse termo e vou guardar aqui no meu bloquinho de notas para combinar, tá? Eu quero juntar sistema prisional e doença crônica. Então, agora eu vou novamente lá
no Connect Papers e ao invés de colocar apenas uma palavra, já que eu fui buscando estudos, fui lendo os resumos e olhando as palavras-chave deles, eu fui fazendo o meu banco de descritores, o meu banco de palavras-chave. Agora eu vou pegar essas palavras-chave e vou começar a combinar, né? Quando essas palavras-chave não forem sinônimos, eu vou juntar com o operador booleano AND. Tem vários operadores booleanos. No corriqueiro eu uso muito o AND e eu uso muito o OR. E o OR serve para você unir palavras que são sinônimos. Então, saúde prisional e sistema prisional, para mim, eles vão servir como sinônimos, porque eles vão trazer algo relativo ao sistema prisional. Então, eu poderia criar a minha busca unindo essas palavras que são sinônimos. Então, por exemplo, sistema prisional ou OR, saúde prisional. E aí mantém sempre as aspas, tá? Porque as aspas, elas fazem com que o nome saúde prisional não venha saúde em alguns estudos e prisional em outro, venha realmente agrupado. Como doença crônica não é sinônimo de saúde prisional e não é sinônimo de sistema prisional, a gente usa o operador booleano AND. E aí eu tenho uma busca aqui relativamente simples, mas que vai sim me trazer outros estudos, ao invés dessa busca que eu fiz só apenas colocando o nome saúde prisional. Aqui eu tenho certeza que esses estudos que apareceram, eles são muito mais específicos do que a busca que eu fiz inicialmente. Por quê? Porque essa busca, ela vai exatamente trazer esses termos: saúde prisional ou sistema prisional e doença crônica. Se eu quiser ir além, já que agora eu já tenho as minhas palavras, então eu indico que você comece pelo Connect Papers quando você não tiver ideia nenhuma de palavra-chave, só de tema. Então eu pego o tema e jogo aqui. Lógico que não é o tema completo, tá, gente? É um tema, saúde prisional. É um tema, saúde do trabalhador. Isso são temas gerais, só para você ir aprofundando e poder pegar dos estudos que aparecem as melhores palavras, para que você comece a criar combinações, tá? Eu vou ensinar também em alguma dessas aulas, eu não recordo agora a sequência, mas como você cria várias estratégias de buscas e utiliza ela em bases diferentes, tá? Eu posso brincar já com uma base. Quando eu crio a minha estratégia, ou seja, quando eu entro no Connect Papers, que eu tenho lido, abri alguns artigos, busquei essas palavras-chave e criei a minha busca, a minha estratégia de busca, pelo menos com 3 palavras-chave, eu vou para uma base e utilizo, porque aí eu vou realmente garantir que dentro de uma base eu vou encontrar estudos bacanas, com bons níveis de evidência, estudos que foram publicados em revistas nacionais e internacionais. Eu vou testar aqui com vocês essa busca que eu criei justamente usando as palavras que eu encontrei dentro do DEX, né, do Dicionário de Ciências da Saúde, e no Connect Papers a partir de estudos. Aqui, quando você entra no Lilacs, então entrar no Lilacs, eu posso simplesmente digitar no buscador do Google Lilacs e ele vai abrir para mim essa base. Dentro de qualquer base, sempre vai ter esse retângulo em branco e uma lupazinha para você clicar quando você colar. Então, você vai colar aqui aquela busca que eu te ensinei a fazer usando com operadores booleanos. Você vai buscar. Olha só, foi tão específico a busca que eu fiz que me trouxe apenas um estudo, tá? Então, eu vou clicar nesse estudo, vou ler o resumo. Se esse resumo me trouxer informações que eu consiga perceber que é um estudo bacana, que vale a pena eu ler, que pode ser que ele sirva para escrever o meu trabalho. Gostei do resumo, o título me chamou a atenção, o resumo eu gostei, então eu vou clicar em salvar esse texto para que eu possa utilizar para a aula 2 dessa sequência de vídeos aqui desse canal, tá? Então, se você já gostou até aqui, curte esse vídeo e comenta de qual lugar do Brasil você está assistindo esse vídeo. Vou salvar esse artigo
para a próxima atividade que nós vamos fazer no próximo vídeo desse canal. Então, é assim que você faz busca a partir de um tema. Então, você tem um tema, não sabe qual vai ser o seu trabalho, mas sabe que vai ser dentro desse tema. Começa utilizando o Connect Papers para encontrar estudos, que a partir desses estudos você possa coletar palavras-chave. Com essas palavras-chave, você cria suas combinações, como eu exemplifiquei aqui nesse vídeo, colocando três palavras e combinando com dois operadores booleanos, or nós unimos palavras ou descritores que são sinônimos, ou eu considero como sinônimos na minha coleta, e end quando eu quero unir palavras-chave ou descritores que não são sinônimos. E eu vou te explicar depois como é que a gente cria esse tipo de estratégia, tá? É apenas um exemplo para você começar a buscar em base de dados, colocando essas buscas. E aí eu posso utilizar N base de dados, né? Aqui eu usei o Lilacs porque eu estou pegando palavras de escritores em português. O Google Acadêmico é um ótimo veículo que você pode utilizar também para buscar materiais em português. E nos próximos vídeos eu posso mostrar buscas também em inglês. Se fosse em inglês, você ia pegar os mesmos descritores em inglês, o próprio Dex, ele te dá os descritores em português, em inglês e em espanhol, tá? Tem algumas temáticas que elas são muito publicadas na língua espanhola. Então é importante que você também comece a analisar quais são os países que estão publicando. Então, quando você encontrar numa base estudos que estão sendo publicados mais em língua espanhola ou mais em língua inglesa, comece a perceber se isso faz sentido para você, para que você possa realmente buscar a sua temática no idioma que você tem mais possibilidades de aumentar a sua busca. Como, por exemplo, atenção primária à saúde é um termo muito utilizado no Brasil. Porque é apenas no Brasil que a gente trata sobre atenção primária, nível de atenção primária à saúde. Né? Qual é o país que tem unidades básicas de saúde? Um sistema que atende de porta aberta, que é a primeira porta para o sistema público e que atende a todos que chegam. A unidade básica de saúde é um tipo, né, de atendimento que só tem no Serviço Público de Saúde do Brasil. Então, se você vai utilizar esse termo, comece a perceber que você vai ter muitas publicações em português. Então, faz sentido você começar a perceber se aquela sua temática ela está sendo mais publicada em que língua. Isso é muito importante quando a gente vai buscar. Aqui eu trouxe o exemplo da mesma busca que eu fiz lá no Connect Papers. Eu joguei aqui no Google Acadêmico, joguei no Lilacs. No Lilacs, ele me trouxe apenas um. Olha só, no Google Acadêmico, ele me trouxe inúmeros. O Google Acadêmico, eu gosto muito de sempre filtrar dos últimos 5 anos. Então, você clica aqui nos filtros de tempo, você pode clicar em período específico que ele vai te dar, né, para quando é que você quer. Eu vou querer de 2022 a 2026. E aí ele resultou aqui 182 estudos. Eu vou ler título, eu vou ler resumo. O título me chamou a atenção, eu abro, vou ler o resumo. E sempre vou adicionando palavras se fizer sentido para mim. Olha só, esse estudo aqui ele já me trouxe outras palavras. Doenças não transmissíveis, que você pode usar como sinônimo de doenças crônicas. Prisões, você pode colocar também dentro da sua busca, porque nós estamos tratando aqui de saúde prisional e doença crônica. Então, você vai ampliando a sua busca, incluindo novos descritores ou novas palavras-chave, como você quiser chamar, para ampliar a minha busca. Então, se você gostou desse vídeo, curte, comenta de onde você está assistindo ele. E eu vou liberar na próxima semana outro vídeo como esse, dando sequência a essa escrita. Então, hoje nós buscamos os estudos e no próximo vídeo nós vamos utilizar esses estudos com inteligência artificial para que você tenha uma síntese de estudos, faça um fichamento mais rápido, mais acelerado, porque
hoje, com tantas demandas que nós temos, é importante que nós saibamos utilizar a inteligência artificial ao nosso favor, sem perder a autoria, tá? Beijos!